Feliz sábado, Nova Semente. Tava com saudade de vocês. É um sábado que eu não venho pra cá, parece que faz uma eternidade. Vocês estavam com saudade de mim? Ah, como vocês são gentis, muito obrigado. Eu começo a adoração de hoje partilhando um texto com você que foi o norte de tudo que a gente trabalhou nas temáticas de adoração no treinamento do Maranata, em que a gente teve a honra de participar no último final de semana. E é um texto especial porque ele vai ser importante para a sua atenção a tudo que vai acontecer aqui referente a louvor e adoração. Ellen White vai escrever assim no livro Educação, página 168. A música é um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais. Quantas vezes a alma oprimida duramente e pronta a desesperar, vem à memória algumas das palavras de Deus, as de um refrão há muito esquecido, de um hino da infância, e as tentações perdem o seu poder. A vida assume novo significado e novo propósito, e o ânimo e a alegria se comunicam a outras almas. Os louvores que você vai cantar e partilhar aqui como comunidade vão te dar força para resistir às tentações que virão ao longo da semana. Vão trazer novo significado e propósito para a sua vida. E isso sendo uma verdade para você, isso vai ser ponto de influência e comunicação a todos os que estão presentes aqui. Diga amém a isso. Se coloque em pé diante de Deus, vamos cantar juntos desse amor então. Cobre-me com teu amor, me envolve. Toma-me, perto quero estar. E novas forças eu terei e me levantarei, como águia voarei, pelo poder desse amor. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Posso ouvir a Nova Semente cantando? Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar. É isso aí. Mostra o teu amor, vem viver em mim. Ele renova a nossa mente, né? Renova o meu pensar. Que coisa mais linda, e todos adoram juntos. Cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor
do amor. Se você sentiu o amor de Deus, pode aplaudir ao Senhor aí, amém? Louvado seja o Senhor. Eu não sei como foi a sua semana. Eu não sei se ela foi feliz. Eu não sei se ela foi triste. Eu não sei se você tem chegado aqui com um coração repleto de gratidão ou carente de algumas respostas de Deus. A minha, se vocês me perguntarem, foi marcante. Eu recebi alguns direcionamentos de Deus. A gente teve algumas orações respondidas. E confesso que algumas ainda precisam de respostas. E eu ainda estou ouvindo o silêncio de Deus. Eu gosto muito de refletir sobre o povo de Israel, principalmente quando está chegando o sábado. E quando eu era pequeno, era simples. Eu falava assim, nossa, eu não acredito. O povo de Israel, mais uma vez, como eles se esquecem fácil das bênçãos que Deus tem entregue para eles. Eles vivem os milagres. A gente ouve os milagres, né? Eu imaginava. A gente ouve sobre os milagres. Eles viveram os milagres e eles se esquecem dos milagres e da presença de Deus na vida dele. Nossa, como é difícil ser o povo de Israel. E aí, a minha surpresa depois de virar adulto é que não era difícil não, era fácil. Porque eu ainda esqueço hoje das bênçãos, dos milagres, do cuidado que Deus tem feito na minha vida, dia após dia. Nessa reflexão, eu me lembrei de quando o povo de Israel ganhou uma grande batalha e Samuel pegou ali um lugar, ele pegou uma pedra e ele fez um marco. E ele nomeou aquela pedra, aquele lugar de Ebenezer, que é até aqui o Senhor Deus nos ajudou. Hoje a gente não tem uma pedra, mas a gente tem um marco. E esse marco é o sábado. E é no sábado onde a gente se reúne para agradecer, para adorar e para pedir. Para vir congregar em comunidade, para assistir no online. E a gente lembrar que até aqui Deus nos ajudou. Eu não sei quais são como seu coração está chegando aqui hoje. Mas eu gostaria de te pedir uma coisa. Independente de como você esteja, olha para trás. Veja quantas vezes Deus te protegeu. Quantas vezes Ele te curou. Quantas respostas Ele te deu. E o quantas bênçãos Ele já deu. Então, se o seu coração está triste, lembra disso. Até aqui, o Senhor me ajudou. Se o seu coração está grato, lembra disso. Até aqui, o Senhor me ajudou. Se o seu coração precisa de resposta, se você está ansioso, até aqui, o Senhor me ajudou. Nunca se esqueça disso, porque Ele está sempre, dia após dia, cuidando, protegendo e guiando a gente. Eu queria convidar vocês a se ajoelhar e clamar em oração agora. Querido Deus, a sua igreja está ajoelhada, clamando pelas suas bênçãos, pela sua cura e pela sua proteção. O Senhor sabe o que está no fundo do nosso coração, os nossos desejos, as nossas angústias e as nossas ansiedades, Senhor. Que o Senhor os resolva conforme a tua vontade, porque é isso que a gente entende que é o melhor para a gente. Que a gente não se esqueça de Ti em nenhum momento. Que o Senhor cuide dos pedidos onde a gente clama aqui em comunidade, pela Ana, pela Suzana, pelo João e por todos os outros pedidos que a gente tem no nosso coração aqui agora. Deus, desperta em nós o desejo de Te servir. Desperta em nós o desejo de viver uma vida alinhada ao Teu reino. E que a gente nunca se esqueça das bênçãos, da cura e da proteção que até aqui
o Senhor nos proporcionou. Caminhem conosco, nos dê um dia gostoso de sábado junto da nossa comunidade. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Hoje a história é para as crianças, com a ajuda dos adultos, para um momento de adoração diferente. Vocês topam? Se não topar, não tem o que fazer. Cadê as crianças? Cadê? Olá, tudo bem com vocês? Muito bem. Vocês vão me ajudar também a contar a história? Então tá bom. Então quando eu estiver contando a história, eu vou mostrar esse mel aqui que é da Super Bom. Não é uma publi, não é, tá, pessoal? Aí eu vou falar Jesus, eles vão falar que é super bom. Fácil, né? Jesus. Ficou meio bom aí, mas tudo bem. Aí eu vou falar o povo, aí vocês vão falar que tinha uma língua. O povo. Que tinha uma língua. Para falar da língua, vocês se animaram, né? E Zaqueu, que era mascarado. Fácil, né? Jesus, que é super bom, porque Jesus é. Zaqueu, que era mascarado, e o povo que tinha uma língua. Fácil? Fácil, pessoal. As crianças, tá beleza? Então vamos lá. Existia um homem que era cobrador de impostos. Só que aquele homem era corrupto. E aí, o que acontecia? Quando ele ia cobrar os impostos, ele, em vez de cobrar uma moedinha, ele cobrava 2 moedinhas. Porque dele pegava uma para o imposto e a outra ele colocava no bolso. Só que acontece que o povo começou a falar mal dele. E ele começou a ficar triste. Não tinha mais amigos. E Zaqueu fingia que era muito feliz, mas na verdade no coraçãozinho dele era muito triste. Não tinha ninguém. O bolso estava cheio de dinheiro, mas o coração estava vazio, vazio. Mas ele ficou sabendo que Jesus ia passar na cidade dele. Jesus estava chegando em Jericó. E aí ele falou, já sei, eu vou lá ver Jesus, porque dizem que ele é... Então, Zaqueu acordou cedo naquele dia, foi lá, colocou o terno dele. Ele era chefe dos publicanos, ele era chefe dos cobradores de impostos, ele era muito chique. E chegou lá e Zaqueu tentou ver Jesus, mas não conseguia, porque a Bíblia diz que ele era baixinho. E ele pulou, mas não conseguia ver Jesus. E aí ele teve uma ideia. A multidão se aproximava e ele falou, eu vou correr na frente, tem uma árvore lá, eu vou subir naquela árvore, porque quando a multidão chegar, eu vou conseguir ver Jesus. E ele foi, subiu na árvore e ficou lá bem quietinho. Ele estava com vergonha, na verdade. As pessoas não gostavam muito dele. E ele estava lá na árvore, quietinho, quietinho. E a multidão começou a se aproximar. E Jesus, quando chegou na árvore, olhou e falou assim, ei, você, Zaqueu, desce da árvore, porque eu vou lá na sua casa para jantar com você. Zaqueu desceu da árvore num pulo e foi lá para a casa de Zaqueu. Mas o povo começou a falar mal.
Onde já se viu? Eu acho que Jesus não é tão bom assim, indo na casa daquele pecador. Ellen White conta que Jesus ficou quieto nesse momento, quando o povo estava murmurando. Mas o próprio Zaqueu falou assim: eu vou doar metade dos meus bens para os pobres, e para quem eu peguei moedinha a mais, eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe? É isso que acontece quando a gente encontra Jesus. A gente nunca mais é o mesmo. E as máscaras que a gente precisa usar, a gente não precisa mais. Aí você pensa, mas qual é meu problema? Qual é a tua dificuldade? Para Zaqueu era dinheiro. Mas e para você? Você tem cuidado do seu corpo? Tem comido o que não faz bem? Você tem devolvido seus dízimos? Ou então você tem tido problema em testemunhar de Jesus? Saiba que se você encontrar Jesus e ter comunhão com Ele, esses problemas vão ficar no passado. Ah, mas Jesus vai até a árvore atrás de mim? Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, abrires a porta, eu entrarei e... Deixa Jesus entrar. Deixa Ele cear com você. E você vai ver que a sua vida, assim como a vida de Zaqueu, não será mais a mesma. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, não mereci, que escolher viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, tão grande amor, seu grande que o Senhor fez. Eu agradeço.
persistente pra fazer o bem. Eu agradeço por todo o bem que o Senhor faz. Só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, pão, a comunhão. Eu agradeço. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, brilha, brilha. Pela mesa, o partido, pão, a comunhão. Eu agradeço, agradeço. Oremos. Bom Deus, nós trazemos aqui os dízimos e as ofertas em gratidão a Ti, a tudo que nos dá, a tudo que o Senhor tem cuidado, a todo momento que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, muito obrigado, porque assim como Zaqueu, o Senhor não olha como somos, mas o que podemos ser ao seu lado. Então, Senhor, entra no nosso coração, faz morada. Obrigado porque estamos no melhor lugar do mundo num sábado. Estamos na sua casa. Ser presente nesse culto, ser presente nessa programação, ser presente na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E tem alguém visitando a Nova Semente hoje? Tem alguém aqui que vem, tá visitando, vem de outra igreja, olha quanta gente. Nova Semente, aplauda os visitantes que estão aqui, que vocês sejam muito bem-vindos em nosso meio. Sintam-se em casa, vocês estão na casa do Pai de vocês. E agora a gente vai celebrar no Senhor, cantando que Ele é bom. Então fique em pé diante de Deus. E você é filho de Deus, então canta para Ele esse louvor, reconhecendo nele que Ele é bom. Misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. E todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por
graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. E Ele cuida da gente, né? Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer? Não, aleluia. Se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, eu recebi, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, Ele é tudo pra mim, Ele é tudo pra você. É você diante do trono, Rei do universo. Então declara: meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo pra mim, Senhor, pra mim, Senhor.
E pode aplaudir ao Senhor, né? Recebemos um novo dia nele, dele. Essa graça transformadora que nos salva. E a próxima canção que cantaremos a ele é uma música dessas que é difícil de cantar. E ela começa com uma frase que só é cantada uma vez na canção. E é por isso que eu quero reforçar essa frase com você. Ela vai dizer assim: quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado. Nós somos esquecidos demais. Nós esquecemos o quanto custou o nosso perdão. E por sermos esquecidos e distraídos, as coisas perdem a dimensão e o valor. A gente vai se achando merecedor e digno das coisas. Eu sou melhor do que você nisso. Isso aqui está acontecendo porque eu sou bom. Aquela pessoa errou, que ela seja massacrada publicamente, porque ela pecou, ela errou, o pecado dela é público. E o meu e o seu que ninguém conhece. Aquele que está no nosso coração, que a gente luta todo dia e entrega para Deus, confiando que um dia venceremos Ele no Senhor. E erra, e acerta, e erra de novo, até a eternidade. E esse daí que ninguém conhece. Se nós tivermos a consciência do perdão que recebemos de Deus e o valor, o custo que Ele teve, Ele valeu, o valor desse perdão é o sangue de Deus, a vida dEle, nós saberíamos o quanto Ele nos ama e seremos muito mais empáticos com os outros, menos hipócritas, menos cansativos, menos autocentrados, mais centrados naquilo que importa, que é nele, na eternidade com Ele. E só faz sentido se a gente for para lá junto. Esse papo de que a salvação é individual é um erro. A salvação é coletiva. A gente chega lá junto. Quando eu erro e você demonstra amor e empatia por mim, quando você erra e eu sou a mão de Cristo e o abraço para aliviar o seu cansaço, é nessa hora que a comunidade de fé cumpre o seu papel aqui. E essa música é um reconhecimento no Senhor de que a gente precisa mudar. E eu convido você a mudar no Senhor, porque só Ele é capaz de fazer aquilo que você e eu não conseguimos sozinhos. Peça para Ele um coração novo nessa canção aqui. Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado. Mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tu
coração. E a gente vai pedir juntos agora um coração igual ao de Deus, assim, ó. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mais uma vez pedimos, continue falando conosco ao nosso coração e mente. Oramos por Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos. Esta é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia que existe com um propósito, para que você e eu possamos ter, a cada encontro, uma experiência real e transformadora com Deus. Você está bem? Está feliz? Diga amém. Se precisa ser renovado, diga amém. Amém. Estamos juntos aqui. E como igreja, como parte de uma comunidade de fé, como igreja, todos nós temos uma clareza de um propósito e visão e missão. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem uma missão clara, uma mensagem clara. E antes de nós meditarmos no tema desta manhã, eu quero trazer um comunicado muito importante. Todos nós aqui temos a oportunidade de apoiarmos a missão, mas não somente apoiarmos, vivermos a missão. Cada um de nós, que nascemos em Cristo, estamos num processo, vivemos a missão com Cristo, a missão de pregar o Evangelho. Mas também temos a oportunidade de, através disso, apoiarmos pessoas que dedicam sua vida integralmente a isso. E eu quero chamar aqui, nesta manhã, o João. Ele é um nosso jovem aqui da nossa igreja, e através do programa do Núcleo de Missões, da Associação Paulistana da nossa igreja, ele está sendo enviado para servir como missionário. Feliz sábado, João. Tudo Obrigado, bem? pastor. Estou ligado, igreja. Tá ligado aí? Acho que vai ligar. Feliz sábado. O João, pode vir um pouquinho aqui, João. O João é um querido amigo. Eu e minha esposa temos a alegria de conhecê-lo há um bom tempo. Nos conhecemos dentro do Clube de Desbravadores. E o João foi tocado por Deus. Ele tem a vocação, a convicção para servir como missionário. O João está se preparando para servir. E para onde você está sendo enviado, João, por favor? Estou indo para Beirute, no Líbano, para ficar na Middle East University, na igreja de lá. Muito bem. E esse é um cenário importante, porque tem um contexto da janela 1040, não é mesmo? Mas, João, me diga quando você vai. Eu vou dia 3 de agosto, daqui a 2 semanas e um pouquinho. Daqui a pouquinho, né? Muito bem. Queridos, todos nós temos oportunidades de nos envolvermos na missão. Nós podemos ir, como é o caso do João, mas podemos também orar, porque cada um de nós tem um chamado específico. Mas além da oração, e eu peço que vocês, nós já oramos aqui pelo João hoje, e tivemos um momento aqui muito especial no Mission Day, um programa que é programado e também feito pelo Ministério de Missões, o Wesley, nosso diretor, e oramos pelo João, com o João. E você pode orar por ele também. Mas podemos também ajudá-lo, incentivá-lo e apoiá-lo através dos nossos recursos, que não substituem a nossa adoração individual, mas podem te ajudar nesse processo. Falta um pouquinho, né, João? Sim. E no QR Code que você vê aí, você pode ter acesso às informações, à página do João, com todas as informações, todos os processos e o que ele precisa de recurso também. Peço que, se você puder, você escaneie e saiba um pouquinho mais também. Eu queria deixar só um agradecimento aqui, não só ao pastor Israel, que conheço há tanto tempo, ele foi na minha primeira missão na Amazônia, e está aqui comigo hoje, graças a Deus, me enviando aqui para a janela 1040. Mas uma coisa que eu queria dizer é que é maravilhoso sentir a paz no coração de estar indo fazer a vontade de Deus, mas sabendo que quando eu voltar, eu tenho uma casa para qual voltar. Amém. Aqui na Nova Semente é muito bom a visão daqui de cima, olhar para vocês e encontrar tantos rostos amigos. Aqui vocês me acolheram, me abraçaram. E eu tive uma experiência real e transformadora com Deus. E que Deus me use para poder levar isso para as pessoas que precisam lá no Líbano.
Uma salva de palmas mais uma vez para o João, querida. Deus te abençoe. Obrigado. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no nosso tema principal dessa manhã, que está no livro de João, capítulo 8. E eu quero ler com você de maneira específica a primeira sessão dessa passagem a partir do verso 10. E hoje nós vamos meditar num contexto de uma história de uma mulher que é uma história muito conhecida de todos nós. Essa temática de hoje faz parte da série que temos seguido aqui. O pastor Igor, o pastor Anderson, o pastor Marlon também estiveram juntos conosco nos direcionando. Uma série como o título, Sem Filtros. Mas eu quero ler com você o verso 10, João capítulo 8, verso 10 e o verso 11. A palavra de Deus nos diz o seguinte: levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não te condeno. Vá e não peques mais. Esta é uma das mais belas histórias sobre a bondade e o amor compassivo de Jesus Cristo. Aqui podemos ter uma clara visão de como Jesus tratava as pessoas. Mas essa história tem todo um contexto. O livro de João é muito único em trabalhar a imagem de Jesus. Diferente dos outros evangelhos, que também tem sua importância, mas segue uma narrativa um pouco diferente, uma perspectiva distinta e singular de quem Jesus é, o que ele fez e o que ele faria. A pergunta que ecoa ao coração de todo aquele que chega para conhecer a Cristo é, de fato, quem ele é, como podemos conhecê-lo cada vez mais. E no Evangelho de João nós vemos um Jesus que recebe diversos títulos, metáforas para associar a importância e a singularidade de Cristo Jesus. Ele é o Verbo de Deus que se encarnou, ele é o pão da vida, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é a luz que resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Mas através do Evangelho de João, através dos milagres que são chamados de sinais, Jesus ele mostra não somente os títulos que ele recebe, mas como ele se revela. E nós vemos um Cristo que não somente revela a sua bondade, mas revela a face de Deus. Em Cristo temos acesso ao Pai. E é isso que o Evangelho descreve. Tudo que o Evangelho de João descreve, do início ao fim, é para que você e eu possamos crer que Cristo Jesus é o Filho de Deus enviado para ser o nosso Salvador e o nosso Senhor. E dentro dessa narrativa nós encontramos agora esta história, João capítulo 8. Diferente de alguns outros encontros, não haverá uma cura necessariamente física, mas há uma cura espiritual. E talvez, provavelmente, essa seja a cura que mais precisamos hoje em dia. Na verdade, sempre. E nós vemos aqui algo importante acontecendo. Nessa história não temos apenas uma história, nós temos um convite. Por isso eu quero chamar você a acompanhar comigo desde o verso 1 desse capítulo, o capítulo 8. Nós vamos ler juntos e depois fazer uma breve digressão em algumas cenas dessa história. A partir do verso 1 diz o seguinte: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tens a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. O verso 8 diz: inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo, um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse:
também eu não te condeno. Vá e não peques mais. Existe aqui, na minha percepção, algumas cenas que são importantes para a gente trabalhar. Você conhece a história, mas o meu convite a você é para que você e eu possamos ler a história como se nunca tivéssemos ouvido ou lido. E quando lemos isso, nos encontramos com alguns pontos importantes, algumas transições, algumas chaves. Por exemplo, na primeira cena que eu observo aqui, você e eu lemos juntos, Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras. E logo há uma transição. Depois do monte, ele volta e ele vai para um local. Ele vai para o templo. Ali provavelmente ele está no pátio do templo. Mas ele vai para o templo com um propósito. O que Jesus vai fazer ali no templo? Jesus vai ensinar. E a cena é a seguinte: Jesus ele se assenta. E naquele momento, naquela época, naquele contexto, quando alguém queria dizer algo importante, um ensino, ele se assentava. Diferente dos nossos modelos que temos hoje em dia. Mas o centro é que a palavra sempre vai se permanecer. Jesus se assentou e ensinava a multidão. A multidão ouvia, diz o texto que o povo rodeava Jesus, se reunia em volta de Jesus para ouvir a sua palavra. Porque a palavra era o centro do ministério de Jesus. Sempre foi. Nos evangelhos nós vemos que, por mais o que Jesus fazia era importante, e eram evidências de que ele era de Deus, enviado de Deus, a palavra dele, a palavra de Deus, era o centro e orientador do seu ministério. Era a voz dele que ecoou no Antigo Testamento, mas continuava agora no Novo Testamento também. De forma que, quando observamos a maneira de Jesus ensinar, a maneira de Jesus tratar com as verdades do reino dos céus, nunca foi simples ou nunca foi comum, melhor dito. Jesus ensinava com autoridade. Jesus era o único que poderia ensinar como ninguém mais poderia. Ele se assentou e ensinava a multidão. Todos ouviam. Porque, como diz Paulo, o reino dos céus não consiste em palavras, mas em poder. E todos nós chegamos aqui ou em outros contextos e ouvimos boas mensagens, bons oradores, como vamos ouvir. Mas todas as palavras só têm real sentido se nós nos encontrarmos aqui, nesta palavra, a palavra que tem poder. E é isso que importa. Seja uma fala um pouco mais rebuscada, uma oratória um pouco diferente, uma história ou outra, tudo isso é para que você e eu cheguemos a um ponto. Cristo ainda fala e continuará falando, até o momento que ouvirmos a sua voz dos altos céus retornando para estar comigo e com você. E para toda a eternidade. Porque é a palavra que importa. E a palavra de Jesus tinha poder. Mas há uma ruptura nessa cena. A imagem que nós temos é uma imagem bela. É uma imagem de calma. É uma imagem de orientação. Jesus assentado. De repente, nós vemos aqui um outro grupo. Os fariseus e os escribas trazem à presença de Jesus uma mulher apanhada em adultério. Mas lembre-se, Jesus está como? Assentado. E há uma estranheza nessa cena. Eles chegam e já começam falando: mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. A lei nos diz o que deve ser feito com ela, deve ser apedrejada. O que tu dizes? A primeira pergunta nessa história é: o que Jesus tem a dizer? Você sabe, e durante todo o contexto aqui discursivo, textual, nós temos uma intriga entre os líderes religiosos e Jesus. Como eles vão pegar Jesus em alguma cilada para que Jesus possa ser acusado. E eles usam de uma história, de uma pessoa, de uma ovelha, de uma mulher, que agora envergonhada, é usada como motivo para tentar acusar Jesus. Bom, você já deve perceber que essa é uma imagem estranha. Jesus está sentado, eles chegam com a mulher está em pé, envergonhada. E eu imagino Jesus, nesse momento, ensinando. E eu fico perguntando, não dava para esperar Jesus terminar de falar? Por que essa pressa? Por que esse desejo de saber o que Jesus tem a dizer para esse caso em específico? Às vezes a gente tem que repensar a motivação, a nossa motivação para fazer inclusive aquilo que é certo. Não estou dizendo que a gente tem que fazer o errado, não entenda isso. Mas qual é a motivação por trás das nossas ações? Inclusive para o certo. Essa história nos lembra de dois grupos que existem. Um grupo de pessoas que está com o peso do pecado
o peso da vergonha, e um grupo de pessoas que quer ter o peso das ações para se colocar em alguma postura que possa ser julgadora, que possa se sentir bem para dizer: esse pecado eu não cometi. Isso é o justo, isso é o certo. E é importante lembrar que quem é o legislador da lei? É o próprio Cristo. Mas é o legislador que injustamente vai mostrar um outro ato, uma outra vertente. E essa é a estranheza das ações que nós temos aqui. Existe uma pressa, existe essa percepção sobre Jesus que os fariseus e escribas chegam. Perceba como eles chamam Jesus. Chamam Jesus, no verso 4, de mestre. De fato, ele era reconhecido como rabi. E em algumas versões, no verso 5, na pergunta que eles fazem para Jesus é: e tu o que dizes? Na minha versão diz: e o Senhor, mas não como um título de senhorio de fato, mas de respeito. A tradução mais literal seria: e você o que diz? De modo que o respeito que haveria diante da palavra de mestre parece sumir quando vem essa pergunta: e você o que tem a dizer? Diga logo. Muitos reconhecem Jesus como um mestre, mas não como Senhor de suas vidas. Existe diferença na relação com Cristo, nessa percepção. Jesus não é apenas um bom mestre. Jesus não é apenas um rabi. E eles estão reconhecendo Jesus como um mestre que de fato é. Mas existe mais, existe além a ser dito sobre Cristo. Então, queridos, a pergunta que nós temos aqui é: o que Jesus tem a dizer sobre essa situação? O que você e eu temos a dizer? Como se não conhecêssemos a história. O que Cristo dirá? Diante disso, os próprios fariseus tratam essa situação de um modo muito incomum. Porque de fato, uma mulher apanhada em adultério deveria ser julgada junto com um homem. Isso está lá em Deuteronômio, é uma referência a Deuteronômio 22, verso 22 ao 24. Mas é o esposo da mulher quem deveria levar a queixa. E existe a pressa de julgar para tentar acusar Jesus. Para que essa pressa? A tratativa dos fariseus não segue diretamente a própria descrição do que a lei disse que deveria ser feito. Eles não seguem o princípio bíblico de como devemos tratar o nosso irmão. Como devemos tratar um irmão que está em erro? Será que talvez é levando o caso para a comissão da igreja, tratando com os líderes, a ponto de falar: vamos exterminar o pecado do nosso meio? E entenda, eu não estou relativizando aqui o peso do pecado. O ponto aqui que nós vamos chegar é: como a Bíblia nos orienta isso? Vamos fazer um parênteses aqui. Se você observar no texto de Mateus, Jesus já fazia referência a isso. O capítulo 18, o verso 15 até o verso 17. Queridos, essa é uma realidade que nós nos esquecemos, inclusive no nosso meio religioso. E isso traz um câncer para dentro do povo de Deus. Mateus capítulo 18, o verso 15 em diante, Jesus trata desse mesmo tema. E eu leio com você assim. Mateus 18, verso 15 diz o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Mateus 18, verso 15. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, melhor dito, expõe o assunto à igreja. E se ainda assim se recusar a ouvir também a igreja, aí sim considere-o como gentil e publicano. Se tomarmos muitas vezes um olhar de julgamento para os fariseus, vamos ver que às vezes fazemos muito disso em nossos dias, sem nem perceber. O irmão pecou contra você, você tem algo contra o seu irmão. E mesmo que seja alguma questão, eu tenho alguma questão com meu irmão, eu tenho que procurá-lo e tratá-lo, para eu ganhar o meu irmão. Paulo vai recuperar esse mesmo princípio ao dizer em uma das suas cartas que o objetivo disso é para que haja reconciliação com Deus e entre irmãos. Porque não existe paz com Deus se não existe paz entre os homens. E também só existe paz entre os homens porque existe paz com Deus. Quando nós observamos essa mentalidade, talvez até a nossa dinâmica de fé mude dentro do ambiente religioso.
eu e você somos chamados a refletir como temos tratado o nosso irmão. Amamos mais a tratativa ou a reconciliação? Eu quero voltar com você para João, porque aqui existe uma imagem desta mulher. Essa mulher que é surpreendida em adultério, veja no verso 3 que ela está em pé, diante de uma multidão. Então imagine aqui essa mulher sendo trazida aqui por algum líder da igreja, não necessariamente algum líder da igreja, os nossos líderes são uma bênção, são queridos de Jesus, tem essa mentalidade. Todos nós entendemos que se alguém trazer alguma pessoa aqui no meio, ela vai estar envergonhada diante de todos nós. As luzes estão sobre ela, os olhares sobre ela, e ela está em pé diante da multidão, sendo acusada. É vergonhoso, porque ela sabe o que fez. O pecado ainda é pecado, o erro ainda é erro, mas é uma imagem de alguém que está sendo condenada e envergonhada. Esta mulher então vai ouvir algumas coisas, e ouvindo tudo isso, imagine se você nessa cena. Agora Jesus, ele estava assentado, perceba o que ele faz, ele se inclina e começa a escrever. A mulher está de pé, os líderes estão de pé, a multidão ao seu redor, e Jesus inclinado escrevendo. Quando isso acontece, a pergunta que vem a quem não conhece a história é: o que Jesus está escrevendo? O texto não diz, porque eu e você não precisamos saber prioritariamente dessa informação. Já já vamos entender isso. O que Jesus escrevia? E qual a reação dos fariseus? Eles chegam com pressa, e Jesus, sem pressa nenhuma, como se desconsiderassem, continua inclinado escrevendo. Então eles insistem com Jesus. Insistindo eles com Jesus, Jesus continuava escrevendo, inclinado. Eu imagino alguns deles chegando e olhando o que Jesus escrevia. Perceba, a reação de Jesus é evidente, é por causa da reação, da atitude, da insistência dos fariseus. Então Jesus, ele vai ter essa cena que é distinta, esse ato que é distinto do que ele fazia até agora. Ele se levanta, e quando Jesus se levanta, ele diz essas palavras: quem de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o que Jesus faz depois? Volta a se inclinar, continua a escrever. Jesus é muito sábio. E aqui existe um princípio que você e eu precisamos lembrar para a nossa vida. Quando Jesus faz isso, a revelação profética vai dizer que Jesus conhecia o coração de cada um daqueles que estavam acusando aquela mulher. Jesus conhecia os atos, conhecia o coração, conhecia os pensamentos. E são os pecados deles que são escritos ali. Mas Jesus não fala os pecados deles para a multidão. Era para eles terem noção. Era para se olharem no espelho. Porque a realidade que nós temos aqui é que não existe nenhum justo sequer nessa terra. Você e eu aqui nesse momento, não existe ninguém melhor do que o outro. Não existe ninguém superior ao outro. Você e eu que estamos aqui, e os que não estão aqui, não existe nenhum justo sequer. Ninguém melhor do que o outro. Todos nós precisamos da graça de Cristo. E o que é dito sobre Cristo? Diante disso, os versos nos mostram que quem tem direito de julgar, quem tem direito de executar a sentença, é o próprio legislador, aquele que não tem pecado. Só Jesus poderia fazer isso. Há uma referência na revelação profética que diz: as pessoas odeiam o pecador, mas amam o pecado. As pessoas odeiam o pecador, mas amam o pecado. Essa é a realidade da nossa natureza humana. E ao dizer isso, Jesus: quem de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não estava falando quem de vocês não pecou hoje, quem de vocês não pecou ontem. Jesus está falando de uma condição: quem de vocês não tem pecado? E só Jesus não tinha pecado. Só Jesus poderia executar a sentença. Não se trata aqui de uma questão de ato, se trata de uma questão de condição. Todos nós aqui,
a nossa condição. Nós temos pecado. A nossa natureza é pecaminosa. E o que é o pecado? O pecado é esse ataque, é essa realidade, é uma injustiça que ataca o coração de Deus. Em certa medida, a nossa existência e as nossas escolhas continuam sendo um ataque a Deus. E qual é a reação de Deus? O Verbo que se encarnou, para que você e eu pudéssemos ser resgatados e reatados ao Pai. Jesus, então, ao dizer isso, ele não anula a lei, mas ele evidencia uma realidade. Todos precisamos saber onde nós estamos, como somos e aceitar o seu chamado para a santidade. Cristo não apenas nunca pecou, como não tinha pecado. Nele nós temos um Salvador. Ele foi um conosco, mas não um de nós. Nosso Senhor e nosso Salvador. Nos versos anteriores, no Evangelho de João, especialmente o capítulo 5, é dito de Cristo as seguintes coisas: ele concede vida, a ele pertence o julgamento, o Pai entregou o julgamento a ele, ele tem a vida, ele tem autoridade para julgar e ele julga de modo justo. O legislador tem direito de julgar, mas ele faz de maneira diferente, porque todos nós estamos nesse caminho. A reação dos escribas e fariseus, você sabe, os versos seguintes é que eles saem um por um. E a revelação profética vai dizer que, rasgadas as vestes da pretensa santidade, eles se viram culpados e condenados na presença da infinita pureza. De modo que o filtro que trazia a imagem daqueles líderes, daqueles que se colocavam para julgar, agora é colocado por terra. Não existe nenhum justo sequer, mas existe um justificador. E ele é Cristo Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. A ele a glória, o domínio para todo sempre. Um a um vai saindo. Eu imagino a cena porque naquele dia todos precisariam ser condenados. Todos precisariam ser condenados. A mulher ouve tudo isso e ela está em pé ainda diante do povo. Mas agora os líderes saem, as pessoas saem e apenas 2 pessoas ficam ali. O texto vai dizer que fica só Jesus e a mulher em pé diante dele. E Jesus, você se recorda, ele tinha se abaixado e continuava a escrever. E aí saiu todos aqueles, uma mulher em pé diante dele, de cabeça baixa talvez. Só fica Jesus e aquela mulher. Não existe mais multidão, não existem mais olhares, não existe mais luz, não existe mais palco. Só Jesus e você. Porque no final das contas é isso que realmente importa. Para o coração carregado da culpa e da vergonha, não existem mais olhares. O único que importa está ali naquele momento. E ele está sentado, não está olhando ela de cima. Está olhando como aquele que veio e se encarnou. Olhando de baixo. E provavelmente ela está com os olhos abaixados, com a postura envergonhada. A transformação também começa quando nós encontramos a nossa real identidade em Cristo Jesus. Não mais nos importando com o que os outros olharam, com o que os outros disseram, mas quem diz Cristo que sou eu? O que Cristo tem a dizer sobre isso? Essa é a pergunta. Os versos vão nos mostrando que essa relação com Jesus, ela vai ser reveladora e vai ser transformadora. Jesus então se levanta, como você e eu lemos, e perceba, Jesus se levanta 2 vezes nessa cena. Primeiro, não para condenar e não também para anular a lei, porque a lei ainda tem a sua relevância, ela mostra onde está o erro, mas ele faz como ninguém mais faz. A segunda vez que Jesus se levanta é para dizer essas palavras: mulher, onde estão os teus acusadores? Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? E aquela mulher talvez olhe ao redor, e é de se esperar que essa pergunta de Jesus lembre para nós uma realidade. É inesperado. É inesperado acontecer o que aconteceu aqui. Ninguém te condenou, porque eu merecia, Senhor. Foi o meu pecado, foi a minha atitude, é a minha realidade. Onde eu estou? E ela responde: ninguém, Senhor, ninguém me condenou.
A mulher responde a Jesus, reconhecendo ele diferentemente dos fariseus e dos escribas. Eles chegam dizendo a Jesus como um bom mestre, e ela diz: ninguém, Senhor. Ela encontrou Jesus não apenas um Salvador, mas o Senhor da sua vida. De modo que você e eu somos convidados e confrontados mais uma vez a lembrarmos quem Cristo é para nós. Porque vivendo de conformidade com nossa natureza humana, Cristo nunca reinará em nosso coração. Mas se aceitarmos o seu reinado, Ele não somente será o meu e o seu Salvador, mas será o nosso Senhor. Ainda viveremos lutas, mas agora alguém reina no meu coração. E esse alguém é aquele que me tira das garras de qualquer que seja o pecado, para que eu não seja mais escravo das minhas vontades, mas escravo de Cristo. E sendo escravo de Cristo, estou liberto de mim mesmo, estou liberto em Cristo, estou liberto para a eternidade. De modo que esse encontro, esta frase da mulher, uma única palavra, lembra para mim e para você uma realidade. Eu quero que você acompanhe comigo esse texto. Paulo vai falar dessa realidade no livro de Romanos, o capítulo 8, o verso 1, onde, depois de discursar uma série de questões da relevância, da realidade, da lei, da graça, da justiça de Cristo, o seu papel único, a sua função e sua pessoa, Paulo vai dizer: agora então, irmãos, depois disso que eu disse, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação para quem está em Cristo. Eu vou repetir: não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. De modo que, sendo justificados por Ele, somos libertos da culpa do pecado. E você conhece o caminho, onde na santificação chegamos e nos assemelhamos a Ele, porque Ele se tornou não somente o nosso Salvador, mas o Senhor da nossa vida, e somos santificados. E na nossa vida viveremos esse caminho de lutas, mas agora com uma diferença: nós sabemos onde estamos, porque a resolução para o problema não é o que você e eu podemos fazer, não é o que nós vamos fazer ou o que fizemos, é onde nós estamos. Os que estão em Cristo Jesus, a eles não tem nenhuma condenação. E eu pergunto para você hoje mais uma vez: onde está o seu e o meu coração? Não estou perguntando o que nós fizemos, o que nós fazemos ou o que vamos fazer, embora essas coisas sejam frutos da nossa decisão. O que eu pergunto para mim e para você essa manhã é: onde nós estamos? Aquela mulher estava em pé, diferentemente da primeira cena, diante da multidão, ela está em pé diante de Jesus agora. Jesus se levanta para olhar olho no olho. E eu não sei como Jesus fez isso, talvez olhando para ela, talvez levantando seu rosto, talvez dizendo algumas palavras mais, mas o registro canônico nos diz: eu também não te condeno. Eu tinha o direito de condenar, eu tenho o direito de julgar, eu julgo com justiça, porque pecado é pecado, mas eu não te condeno. Por que Jesus não condena? Porque naquele dia ninguém foi condenado, ninguém morreu. Mas dias depois, na cruz do Calvário, Cristo foi condenado. Morreu a morte que eu e você merecíamos. É um sacrifício substitutivo, porque a graça não foi barata, custou caro para Deus. Mas Cristo ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Eu não te condeno, porque Ele tomou o meu lugar, de modo que você e eu podemos aceitar a libertação, longe dos filtros que muitas vezes colocamos sobre nós, sobre outras pessoas talvez, e entender: não há um justo sequer, mas graças a Cristo Jesus, que encontramos graça, perdão, reconciliação com Deus. Jesus não somente que não há condenação, mas faz o convite para ela: vá e não peques mais. Isso nos lembra uma realidade, e eu quero ler com você ainda em Romanos capítulo 5, o verso 1 em diante. Justificados, pois, por meio da fé, temos paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus.
a relação de culpa, a relação de medo, a relação de dúbia vida, ela some. Porque só um reina no meu coração e no seu coração a partir do momento que aceitamos essa graça. Pelo qual, no verso 2, obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Há muitas coisas que poderiam ser ditas sobre esse texto, mas você pode aceitar essa realidade pela fé. E isso não vem de você, também é um dom de Deus. Efésios vai dizer que pela graça você e eu fomos. E isso não vem de mim e de você. Não há um justo sequer. Vem de Deus, porque há um justificador. Isso nos mostra a oportunidade de ver a minha vida com outros olhos. O meu futuro com esperança. Porque não importa nesse momento, o meu foco não deve ser a resolução que eu fiz, o que eu faço, mas onde eu estou. Que você e eu estejamos em Cristo. Quando retornamos a essa realidade, Jesus vai dizer para ela: vá e não peques mais. Porque Cristo, embora nos aceite e nos chame como estamos e onde estamos, Ele não nos deixa da mesma forma nem no mesmo lugar. Cristo, embora nos aceite como estamos e onde estamos, Ele não nos deixa da mesma forma nem no mesmo lugar. Porque existe uma vida para ser vivida à luz do sorriso de Jesus. Vá e não peques mais. Jesus não disse volte e não peques mais. Jesus não disse retorne e não peques mais. Jesus disse vá, não peques mais. Porque a mesma graça que a perdoou é a mesma graça que vai ajudá-la e ajudar a mim e a você a estarmos com Cristo, a permanecermos nele. Jesus disse vá porque, como disse Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E eu quero te lembrar, ainda existe uma história para ser vivida. Ainda existem histórias para serem transformadas. E eu não sei em qual grupo dessa história nos encaixamos. O que importa agora não é isso. É um personagem só, é uma certeza só. Cristo Jesus, justificador, Salvador e Senhor. O meu desejo para mim e para você hoje é que possamos descansar em Cristo. E como diz 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, e eu concluo com esse texto: nós podemos caminhar com uma convicção, porque recomeços com Cristo não são apenas possibilidades, mas são probabilidades, são promessas, são convicções que vêm dos céus. Em 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 9, diz o seguinte: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Estamos vulneráveis diante do único que merece essa vulnerabilidade, Cristo Jesus. Que nele você e eu possamos recomeçar, reconstruir. Nós somos aceitos por Ele. Cristo odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Nós vamos cantar agora. E o meu desejo é que enquanto cantamos, você e eu possamos nos comprometer com Cristo. Porque do ponto de vista bíblico, crer não é ouvir, crer não é saber, crer não é teorizar, crer é assumir um compromisso com Cristo. E aquela mulher, naquele dia, assumiu o compromisso com Cristo. E se você e eu, por algum motivo, na nossa história, estamos olhando para o passado, eu peço que você e eu possamos olhar um pouco mais para trás, para o que realmente importa no passado, o que divide o antes e depois, Cristo Jesus. A cruz do Calvário e a tumba vazia. E que o seu desejo possa ser recomeçar com Cristo, se comprometendo com Ele, conhecendo a Ele através do estudo da Bíblia, ou passando pelas águas, ou refazendo a aliança que um dia você fez com Ele. Que eu e você possamos ser achados nele. Esse é meu desejo e minha oração.
tirando o foco do girassol. Um sorriso em um rosto inocente pode se apagar. A vida pode te machucar, deixando uma cicatriz, fazendo com que viver torne-se apenas sobreviver. O ladrão vem pra roubar, dar cabo à vida e destruir. Mas eu vim para te dar motivos para crer. Vim para mostrar que sua vida vale o sangue de um Deus. Eu vim para que tenha esperança de viver, viver eternamente sorridente, me amando como sempre te amei. Eu vim, não desista de sorrir. Seu filho se esquecer, andar de bicicleta sem um pai pode doer. Você pode estar em meio à multidão e sentir-se só, tomar rios d'água e sedento continuar. Sou a voz que clama por ti no deserto. Clama por ti, me ouça e enfim o saciarei. Pois eu vim para te dar motivos para crer. Vim para mostrar que sua vida vale o sangue de um Deus. Eu vim para que tenha esperança de viver, viver eternamente sorridente, me amando como sempre te amei. Sou a luz do mundo em dias de escuridão. Sou o pão da vida, alimento ao coração. Sou a calmaria em arrevolto. Eu sou Deus, sou seu Criador. Você é eu vim para te dar motivos para crer. Vim para mostrar que sua vida vale o sangue de um Deus. Eu vim para que tenha esperança de viver, viver eternamente sorridente, me amando como sempre te amei. Eu vim, não desista de sorrir. Não desista de sorrir.
Vamos falar com Deus? Maravilhoso Deus e bom Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Obrigado pela convicção e a certeza de que o Senhor nos justifica, nos perdoa, mas também tem planos para a nossa história. O maior destes é vivermos a eternidade contigo. E aqui, Senhor, mesmo alegres e felizes, gratos a Ti, com tanta gente junta, uma comunidade de fé, sabemos que o Senhor nos olha como um só aqui nesta manhã. Pedimos que o Senhor nos traga a Tua paz, a paz que vem do santo trono de Cristo, e nos ajude a termos a alegria da Sua salvação. Fica conosco. Nós oramos em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus.